Fala, galerinha do convênio. E aí, beleza com vocês? Bom, eu prometi na nossa última aula, na nossa última videoaula, que o nosso próximo assunto já seria conteúdo novo, referente ao livro 2, que eu já estava querendo começar com vocês. Olha o tempo que eu já queria trabalhar o livro 2. Presencialmente, o último assunto que nós vimos foi a segunda lei de Mendel. Então, como vocês bem devem lembrar, espero eu, a gente está trabalhando genética em sala de aula. A gente trabalhou toda a parte da mecânica de transmissão ali das características hereditárias. Entendemos como funciona, digamos que na prática, essa transmissão de características. E vimos isso através da primeira lei de Mendel e suas exceções, segunda lei de Mendel e suas exceções. Inclusive, já até falamos um pouquinho sobre mutações. O estranho é, a gente já falou de mutação, mas não falamos do principal, os ácidos nucleicos. E é justamente este assunto que o livro 2 de vocês vai trazer. Então, no segundo bimestre, a gente vai trabalhar Biologia 1, módulo 4, tá? E vai falar sobre todo o funcionamento com relação aos nossos genes, DNA, RNA, que mais? Vai falar também aqui dessas transmissão das características, mais de um ponto de vista bioquímico. E aí a gente vai falar, na verdade, bastante um pouco sobre bioquímica, não só nessa aula, mas nas duas próximas consecutivas, tá? Se vocês pegarem esse capítulo, o primeiro capítulo aí do livro 2, vocês vão ver que ácido nucleico é um assunto que ele é bem extenso, ele é um assunto grande, digamos assim. E ele envolve muitos detalhes. Se eu fosse gravar uma videoaula inteira sobre esse capítulo, nesse momento, ia dar uma aula muito grande e eu sei que vocês não iam ter saco para assistir. Então, eu pensei da seguinte forma didática. A gente vai falar um pouco de ácidos nucleicos em geral, então algumas características de DNA e RNA, mas especificamente vamos tratar do DNA, tá? Vou falar do mecanismo de autoduplicação, replicação do DNA nesta aula. Na próxima, a gente vai falar só sobre RNA e transcrição, e na próxima, caso não dê tempo de tratar na segunda aula, a gente vai falar só sobre a tradução, ou seja, o processo onde uma informação genética é traduzida em uma proteína. Belezinha? Então, vamos começar logo falando desses ácidos nucleicos aí. Basicamente, um ácido nucleico é todo o material genético que compõe as nossas células. O ácido nucleico, então, é a nossa informação hereditária. Tá? Eles são macromoléculas, são moléculas muito grandes, formadas por sequências de moléculas bem pequenas, chamadas de nucleotídeos. Então, eu posso dizer que o DNA ele é um polímero, ou seja, ele é a repetição de muitas moléculas parecidas ou até mesmo iguais. Quem são essas moléculas? São monômeros, que no caso chamam-se nucleotídeos, tá bom? Essas moléculas, elas são especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Então, o objetivo desse ácido nucleico especialmente é armazenar, transmitir e utilizar a informação genética que está contida nele, tá bom? Então, a gente diz que eles são biopolímeros capazes de conter esta informação complexa, estocando grandes quantidades de informação, instruções para todas as características e funções de um organismo. Então, eu posso, através deste material genético, deste DNA, identificar um ser vivo. Aí eu trouxe até essa charge aí, olha, confirmada do Bin Laden, diz que olhando um DNA cheio de bomba. Ou seja, o DNA ele tem uma informação tão rica que a gente pode identificar organismos, seres vivos, inclusive, hoje em dia, para a taxonomia, dentro do estudo dos seres vivos e classificação biológica, é muito utilizado sequências de DNA. Então, chegou num ponto onde os cientistas eles já não estão mais utilizando nem só caracteres morfológicos, nem caracteres fisiológicos, eles já estão partindo para a identificação de seres vivos através do seu DNA. Inclusive, para traçar graus de parentesco entre grupos distintos de seres vivos, tá? E aí, nos seres vivos em geral, esse material genético, esse ácido nucleico, ele pode ser encontrado em duas formas distintas, claro. O DNA, significa ácido desoxirribonucleico, e RNA, que é o ácido ribonucleico. Eles têm nomes diferentes, porque eles vão ter uma característica química diferente, a gente vai falar já já.
Então, falando de DNA ou ADN, tá? E aí ADN seria uma sigla aportuguesada do DNA. Já vi em questões de prova mais recentes trazendo a palavra ADN. Então, se por acaso aparecer, não vai te confundir, tá bom? Esse DNA ele consiste, então, em 2 filamentos de nucleotídeos complementares e de polaridade inversa que formam uma dupla hélice. Claro que você já viu em algum livro, em alguma imagem, ao longo do teu estudo aí, do teu ensino médio, do ensino fundamental, uma imagem do DNA onde ele é uma hélice. Então, ele é uma hélice, aquela hélice que se, não sei nem fazer aqui, mas é aquela hélice que fica se circundando, ou seja, ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Pois é, essa hélice aí, ela nada mais é do que 2 filamentos distintos desses nucleotídeos, ou seja, dessas inúmeras moléculas que ficam se repetindo no DNA, entendeu? Elas são complementares e de polaridade inversa, ou seja, elas nunca podem ser a mesma. Se eu tenho uma guanina aqui, eu não posso ter uma guanina aqui do outro lado, eu tenho que ter uma molécula de polaridade inversa para que elas possam se conectar. E aí, falando em DNA, a gente conhece 2 propriedades principais dele. A replicação, ou seja, o DNA ele tem a capacidade de produzir outra fita de DNA, outra molécula de DNA. E aí a gente chama isso de autoduplicação, replicação ou duplicação semiconservativa. E aí, semiconservativa porque é justamente isso, ele conserva, a gente vai estudar já já, mas ele vai conservar DNA uma dupla fita, ele vai perder, ele vai separar as 2 fitas, ele vai conservar uma e produzir uma nova a partir desta que ficou. Compreenderam? Então, por isso, duplicação semiconservativa. Além disso, outra propriedade do DNA, ele vai codificar o nosso fenótipo. O DNA é a informação genética, tá? E a célula não é capaz de ler essa informação genética de forma direta, então ele tem que codificar. Aquilo, na verdade, é um sistema de códigos, é o chamado código genético, que a gente vai estudar também. Esse código genético, ele precisa ser lido por alguém. E aí, quando ele for lido, obviamente, ele vai codificar para a gente um determinado fenótipo, uma característica no nosso corpo, tá? E aí, já falando da química do DNA, a gente pode dividir ele em níveis de complexidade. O DNA ele vai ter 3 níveis diferentes, que é chamado de estrutura primária, estrutura secundária e a estrutura terciária. E aí vamos já falar de cada um delas, tá? Os seus nucleotídeos contêm, aí informação importante isso, tá? Desoxirribose, base nitrogenada e fosfato. Ah, o que é um nucleotídeo? Eu não estou lembrando, professor. É isso aí. É uma molécula que junta uma desoxirribose, uma base nitrogenada e um fosfato. As quantidades de DNA no nosso corpo, ou na nossa célula, elas vão variar. Sempre, sempre, sempre vão ser maiores no núcleo, quando se tratando dos eucariontes, tá? A maior parte do nosso DNA está lá no núcleo. E em se tratando de procarionte, vai estar no nucleóide. O que é o nucleóide? É aquele DNA circular encontrado nas células procarióticas, tá bom? Ele vai estar na forma sempre de uma cromatina ou de um cromossomo, e aí para quem lembra dos processos de divisão celular, vai lembrar lá que quando o DNA está com uma espiralzinha lá toda enroladinha na forma simples, é uma cromatina, quando ele está lá na forma de xizinho, eu chamo de cromossomo, perfeito? E enquanto isso, a menor quantidade do DNA sempre vai estar no citoplasma, tá? Onde mitocôndrias e cloroplasto é um bom exemplo disso. Tá? Mitocôndrias e cloroplasto sabemos que são organelas que têm uma pequena quantidade de DNA próprio lá dentro delas mesmas, dessas organelas. E aí, vamos lá. A estrutura primária do DNA é justamente a estrutura química dele. Aqui nessa imagem, eu vou já acionar aqui o laser para ficar melhor. Aqui nesta imagem, em amarelo, rosa, azulzinho, eu tenho o nucleotídeo, tá? Tudo isso aqui é o nucleotídeo. Ele vai ser formado por um grupo fosfato, PO4. Ele é formado por uma base nitrogenada. E quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, timina, guanina ou citosina, tá? Pode ser qualquer uma delas conectada aqui. E eu tenho uma ribose. E eu tenho um açúcar, que pode ser uma ribose
ou uma desoxirribose. Tá? Em se tratando de DNA, o açúcar aqui é a desoxirribose. Em se tratando de RNA, este açúcar será a ribose. A diferença entre esses dois açúcares está expressa bem aqui, olha. A desoxirribose, os dois são exemplos de pentose, tá? Os dois são pentoses. A desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos na sua estrutura molecular, enquanto que a ribose, ela tem a quantidade correta de oxigênios, tá? Sempre é igual ao número de carbonos, o número de oxigênios. Então, se é uma pentose, tem 5 carbonos, tem que ter 5 oxigênios, não tem jeito. Aqui, então, a ribose tem os 5. Aqui, ele tem um a menos, ele só tem 4. Isso traz diferenças? Olha, além dessa diferença estrutural do DNA, isso traz uma diferença, digamos que evolutiva, muito importante. O DNA e o RNA, os dois, eles podem sofrer erros durante a sua produção, certo? Erros esses que a gente chama de mutações. E o principal tipo de mutação que acomete as moléculas dos ácidos nucleicos é a oxidação. Então, quanto mais oxigênio eu tenho, mais fácil esta molécula é de sofrer oxidação. O DNA tem um oxigênio a menos, então, obviamente, ele vai sofrer menos mutações, menos oxidações, pelo menos. Enquanto que o RNA, a ribose, ela pode sofrer mais por conta deste oxigênio. Perfeito? E aí, olha, a gente traz como exemplo os vírus. Quando estudamos vírus, a gente percebe que os vírus de RNA, eles têm uma característica diferente do de DNA. O de RNA, ele sofre muito mais mutação. Pronto, agora tu já sabe por quê. É justamente por conta deste oxigênio presente lá na pentose, que diminui a probabilidade de uma oxidação do material genético, portanto, uma mutação. Tá? Voltando aqui agora para o nucleotídeo. Vocês têm que lembrar também as ligações químicas que conectam as partes do nucleotídeo, tá? Aqui entre a base nitrogenada e a pentose, eu vou ter uma ligação química, esta bem aqui. Esta ligação química, ela é chamada de ligação glicosídica. Já vai anotando aí no teu caderno. Do outro lado, a ligação entre a pentose e o grupo fosfato é chamada de ligação fosfodiéster. Perdão. Então, entre o fosfato e a pentose é uma ligação fosfodiéster. Entre a pentose e a base nitrogenada é uma ligação glicosídica. E entre bases nitrogenadas é uma ponte de hidrogênio. Lembra que a gente estava falando que a estrutura do DNA é como se fosse uma hélice? Pois é, de duas fitas. Essas duas fitas se conectam por pontes de hidrogênio, na conexão entre as duas bases nitrogenadas. Tudo bem? Deixa eu pular aqui agora. Tirando isso aqui. E aí, além, né, da estrutura ali que a gente já viu, com relação ao nucleotídeo, tá? Nucleotídeo, a gente tem os tipos de bases nitrogenadas que podem compor o DNA ou RNA. Elas vão ser divididas em duas categorias. Eu tenho as bases púricas e as bases pirimídicas. As bases púricas são bases mais pesadas, porque elas têm mais carbono. Olha o anel benzênico aqui. Elas são moléculas que têm 2 anéis benzênicos, está vendo? Enquanto que as pirimídicas são moléculas mais leves. E aí elas só têm um anel benzênico. Essa é a diferença entre elas. E aí é só tu gravar quem são as púricas: adenina e guanina, guanina e adenina. Essas são as bases púricas. As outras 3, timina, uracila, citosina, são bases pirimídicas, ok? E aí a gente tem que, quando eu tenho fosfato, açúcar, base nitrogenada, eu chamo isso de um nucleotídeo. Mas, se por acaso eu perder esse grupamento fosfato por algum motivo, eu posso ainda ter a base nitrogenada ligada lá com açúcar. E aí eu vou chamar isso de nucleosídeo. Uma desoxirribose ou uma ribose e uma base juntos são chamados de nucleosídeo. E aí anota essa observaçãozinha aí.
Quando foi descoberto toda a química do DNA, esse austríaco aí, esse cientista chamado Irving Chagarth, ele estabeleceu algumas regras empíricas sobre a quantidade de cada tipo de nucleotídeo encontrado no DNA, tá? E aí ele percebeu que a quantidade total dos nucleotídeos pirimidina, né, por exemplo, a timina e a citosina, em se tratando de DNA, vai ser sempre igual à quantidade total dos nucleotídeos purina, adenina, guanina. Ou seja, AG sempre vai ser igual a TC, tá? A quantidade de purina é igual a de pirimidina. Ou A mais G dividido por T mais C é igual a 1, tá? Basicamente, ele está dizendo o quê? Que essas quantidades são iguais. E é daí, é deste austríaco que vem aquele famoso A liga com quem? A liga com T, T liga com A, G com C, C com G. Entenderam? Essas relações de ligação entre as bases nitrogenadas, ela foi descrita por este cientista, o Erwin Chagarth. Tá? E aí ela vai dizer sempre que a adenina se conecta com a timina e a guanina sempre se conecta com a citosina. É daí que vem essa ideia. Isso aí que a gente falou agora, em termos moleculares, é o que nós chamamos de estrutura primária do DNA. Tá? A estrutura secundária do DNA ela foi desvendada, tá, por esses dois cientistas chamados James Watson e Francis Crick, tá, respectivamente aí na imagem que vocês estão visualizando. Ela foi elucidado em 1953 e é chamado de modelo helicoidal ou dupla hélice. É aquele negócio que eu não estava conseguindo fazer com o braço, era isso aqui que eu estava tentando representar. As duas fitas de DNA que são complementares e de polaridade inversa, ou seja, enquanto uma cresce para um lado, a outra vai crescer para o lado oposto. Tá? Então, ela vai ser composta de duas cadeias laterais de nucleotídeos que são torcidos para o lado direito. Então, o DNA ele sempre se torce para o lado direito, na forma de uma dupla hélice ou alfa-hélice, a mesma coisa. Aqui, as duas fitas estão sendo representadas por ligações entre as bases nitrogenadas. Olha aqui, olha, o C com G, o A com T, C com G novamente, G com C e assim por diante. A ligação que vai conectar os dois nucleotídeos é chamada de ponte de hidrogênio. Belezinha? Essa é a estrutura secundária do DNA. Estrutura primária é a química em si dele, o nucleotídeo, as ligações químicas que formam ali, glicosídica, fosfodiéster, que nós vimos agora. A estrutura secundária do DNA é essa forma de alfa-hélice que foi elucidada por estes dois cientistas, perfeito? E quanto que a estrutura terciária já é diferente. A estrutura terciária ela vai se encontrar especialmente nos eucariotos, tá? Nos seus nucleossomas, situação em que o enrolamento se faz em torno de proteínas que nós vamos chamar de histonas. Observe essa imagem aqui. Aqui eu tenho, então, a estrutura secundária do DNA e percebam como esse DNA, além de já estar em alfa-hélice, ele vai começar a se enrolar em torno dessas bolinhas. Essas bolinhas aí chamam-se proteínas histonas. E elas que são responsáveis por dobrar o DNA, como é que a gente chama mesmo? No seu máximo enrolamento ali. Ele está bem enrolado. E aí ele vai formar aqui, olha, o cromossomo. Estão vendo? Então, a estrutura terciária do DNA é o máximo enrolamento, a máxima condensação. Lembrei da palavra. É quando você tem a máxima condensação do DNA, graças ao enrolamento dele nas proteínas histonas. E aí que ele vai formar os cromossomos e as cromatinas, a partir dessas histonas. Então, a molécula de DNA pode sofrer enrolamento no sentido da sua progressão e também dobras em si mesma. Essa conformação designa-se por supercoiling. Supercoiling. E aí é um termo em inglês que, teoricamente, não deveria ter uma tradução para o português. Mas a gente pode entender isso como um sobreenrolamento ou um superenrolamento, ou seja, um enrolamento do enrolamento. É o que as histonas fazem com o DNA, fazendo com que ele fique bem condensado. Funções. E aí o DNA ele vai ter algumas funções que a gente sempre vai ter que lembrar delas, tá? Primeiro, o DNA é o nosso
material informacional genético. Sem ele, a gente não teria informação nem para passar para o descendente, nem para produzir o que o nosso corpo precisa. 2. Ele controla os processos básicos do metabolismo celular através do RNA. A gente já vai ver isso na próxima aula, quando falar de transcrição. Mas, por enquanto, olha, ele vai controlar os mecanismos básicos do metabolismo. A nossa célula é basicamente uma usina de produção. E aí, tudo que funciona na célula só funciona graças à informação, a um comando que está vindo lá do DNA. Produz síntese de macromoléculas juntamente com RNA. Então, o DNA ele vai ser responsável por mandar a célula produzir mais macromoléculas, inclusive o próprio RNA. Se não fosse o DNA, não haveria diferenciação celular. Se não fosse o DNA, não haveria transmissão do patrimônio genético de uma célula para sua descendente durante a divisão celular. E se não fosse o DNA, também ele seria expresso através de... a gente não teria fenótipo, porque é ele que se expressa através das proteínas em um fenótipo no final das contas. Estudamos isso lá no começo da genética. E aí vamos falar agora da duplicação em si, tá bom? Muito mais do que entender que um DNA forma dois, a gente tem que aprender como é que funciona este mecanismo, tá? Primeiro de tudo, o DNA ele vai ser a única molécula capaz de sofrer autoduplicação. Ou seja, ele mesmo consegue se duplicar, produzir uma outra molécula. Ele é a única que faz isso, o RNA não consegue. A duplicação do DNA ele vai ocorrer sempre quando uma célula vai se dividir, tá? E isso vai ocorrer durante a fase S da intérfase. Quando a gente estuda a divisão celular, você lembra que tem um período chamado intérfase, tá? Que não é um período onde a célula está ali parada sem fazer nada, não. A intérfase é como se fosse a preparação para a divisão celular em si. É a primeira fase da divisão celular, posso afirmar isso. A intérfase ela é dividida em 3 períodos. Período G1, que é gap ou intervalo, S, G2, que também significa intervalo. S, a fase S, significa síntese. Síntese de quê? De material genético. Então, antes da célula sofrer uma mitose, primeiro ela vai duplicar sua quantidade de DNA. É por isso que a cromatina que estava simples, depois da fase S, ela aparece assim, ó, no formatinho de X. Dobrou o número de cromossomos? Não. Dobrou só a quantidade de DNA. Dobrou a quantidade de moléculas de DNA. Foi isso que dobrou. Cada cromatina é uma molécula de DNA. Então, se eu tenho 46 cromossomos em uma célula humana, obviamente eu tenho 46 moléculas de DNA nela. Tá? Por fim, essa duplicação é do tipo semiconservativa, porque cada molécula nova apresenta uma fita que veio da molécula original e outra que foi recém-sintetizada. Exemplo aqui nesta imagem. Eu tenho uma fita de DNA em azul, ok? Ela precisou se desfazer em 2 fitas diferentes e cada uma dessas novas fitas agora produziu a sua fita compatível, né? Complementar. E aí a gente tem aqui no final, olha, 2 moléculas de DNA. Presta atenção. Apesar de aqui no desenho estar em a rosa e azul, o DNA ele é semiconservativo e a duplicação ela é fiel, tá? Então, o DNA ele está produzindo uma fita que é molde a ela, que é perfeitamente espelhada à primeira. Lembra que elas são de polaridade inversa, tá? Então, no final das contas, eu tenho 2 moléculas de DNA perfeitamente iguais. Não pode haver diferença entre elas, senão a gente estaria observando uma mutação. E se for no caso de uma mitose, simplesmente do corpo, que ocorra essa mutação, obviamente essa célula precisa ser destruída, senão ela vai gerar um câncer mais tarde. Como é que funciona, então, a replicação do DNA? Ela vai ocorrer em 2 etapas, tá? A primeira delas vai ser a separação das bases nitrogenadas e a segunda parte, justamente, é a inserção e pareamento dos novos nucleotídeos em cada fita por uma enzima, chamada de DNA polimerase. Então, aqui, olha, a gente já tem as 2 fitas separadas e o que está acontecendo? A DNA polimerase ela está trazendo uma molécula, tá? Um nucleotídeo para se conectar aqui nesta sequência de DNA.
É assim que acontece, tá? Então, a enzima DNA polimerase, ela capta os nucleotídeos e os une conforme o pareamento, ATCG, que a gente já tinha visto ali a relação de Chagas, tá bom? Os nucleotídeos que chegam carregam consigo 3 grupos fosfato, enquanto o nucleotídeo é inserido na fita à liberação de energia. Lembra quando a gente estuda a adenosina trifosfato? Pois é, a adenosina trifosfato, ela recebe esse nome porque ela tem uma adenina ali no meio. Mas do mesmo jeito, eu posso ter uma citosina, eu posso ter uma guanina, eu posso ter uma timina, ok? E aí, todas elas estão ali no núcleo, dando sopa. Quando uma nova fita de DNA está sendo sintetizada, uma das moléculas de fosfato, é trifosfato, todas elas, uma das moléculas de fosfato, ela pula fora, e quando há essa quebra do fosfato, há liberação de energia. Com esta liberação de energia, a DNA polimerase, opa, agora tem energia, ela pega esse nucleotídeo e insere na nova sequência que ela está formando ali, sempre com o mesmo princípio, tá? A com T, C com G. E aí, assim por diante, a DNA polimerase vai conectando cada um dos nucleotídeos numa nova sequência de DNA que está sendo produzida. E aí vamos observar agora como isto acontece, de fato, em partes, tá? Tudo vai começar com a chamada origem de replicação. Por quê? O DNA, ele é muito grande, é uma molécula muito grande, eu já tinha falado isso para vocês, né? E aí ele é tão extenso que ele acaba sendo aberto em locais específicos para que aconteça essa replicação. Tá? Não é assim, vou abrir o DNA lá na pontinha dele e da pontinha em diante a gente vai produzindo a nova fita. Não é assim. Ele precisa ser aberto em locais específicos, até porque, vocês já sabem, porque eu já comentei com vocês, existem regiões do DNA que nós chamamos de gênios. Estas regiões, elas sim têm informação hereditária e o DNA precisa mesmo delas. Outras são pontos que não têm informação genética. Eu tenho ali uma sequência, mas eles não representam nada fenotipicamente falando. Não vão produzir uma proteína e, por consequente, não vão produzir um fenótipo. Entenderam? Então, o DNA ele vai ser aberto em alguns pontos específicos. O ponto onde ele for aberto é chamado de origem de replicação. Como assim aberto? Antes da DNA polimerase entrar em ação, obviamente, a primeira etapa é o quê? Desconectar aquela alfa-hélice em 2 fitas individuais, tá? E isso vai acontecer a partir destes pontos. Essas origens de replicação, então, vão formar bolhas, aqui a gente observa na imagem, bolhas, que avançam para os 2 lados de forma simultânea. Então, olha, de forma simultânea. Vão ser abertas bolhas ali, origens de replicação, e a partir dali, beleza? Por isso, a replicação do DNA é dita de bidirecional, tá? Uma vez que já foi aberto, a DNA polimerase vai entrar aí nessa bolha e vai começar a produzir, então, uma nova fita de DNA, assim que vai acontecendo. E isso tudo vai acontecendo de uma forma quase que simultânea, vai abrindo e a DNA polimerase já vai entrando em ação e já vai produzindo essa nova fita. E aí, por isso, a gente diz que a replicação do DNA ela é bidirecional. Por quê? Ela ocorre dos 2 sentidos concomitantemente. As 2 fitas de DNA, elas são complementares, mas elas são de polaridade inversa. Então, enquanto uma sobe, a outra desce, digamos assim. Então, quando novas fitas estão sendo produzidas, ocorre de forma simultânea, onde você está sintetizando uma fita em um sentido, a outra fita está sendo sintetizada em outro sentido, compreenderam? Então, à medida que vão avançando, elas vão se encontrando até duplicar o DNA inteiro. Então, tudo começa com essas origens de replicação. E as enzimas que envolvem o processo? Olha, a enzima DNA polimerase, primeiro que ela não é capaz de iniciar uma fita do nada. Então, antes de tudo começar, antes dela começar a agir, ela vai precisar de um primer. O que é um primer? É uma sequência, uma pequena sequência que vai indicar para esta enzima, DNA polimerase, onde vai começar a duplicação do DNA. Estão entendendo? E aí, esse primer é chamado de primase, tá? É o nome da proteína. Uma enzima chamada primase
confecciona o primer para que, então, a DNA polimerase possa iniciar a duplicação do DNA. Então, como é que a gente já viu lá as origens de... a gente já viu ali as origens de replicação, e agora está aqui como é que começa de fato. Então, o DNA, uma enzima chamada primase, vai identificar, vai entrar ali nessa bolha, nesta bolinha aqui, olha, na origem de replicação, tá? A primase, ela vai entrar lá, vai se conectar a uma parte do DNA e vai produzir ali um primer, ou seja, uma pequena sequência de DNA. Aí esse primer, ele vai dar um sinal para a DNA polimerase. Poxa, é ali que eu tenho que me conectar. Quando ela se conectar no primer, aí a primase pula fora e entra em cena a ação da DNA polimerase, que vai começar a confeccionar, então, a cadeia de DNA complementar aí que estava precisando. Tá? Primeiro, na frente, vai a enzima helicase abrindo a dupla hélice. Lembra que eu falei que o DNA ele abre, primeiro ele tem que abrir para depois a DNA polimerase ir atuando? Pois é. Essa enzima que vai abrindo o DNA chama-se helicase. Aí ela é responsável por abrir a hélice do DNA. A fita de cima a gente vai chamar de fita líder, porque ela vai se encontrar em uma posição chamada 5' 3'. O que é isso? Olha, o DNA ele tem uma polaridade. E aí, cada ponta de uma molécula de DNA, a gente coloca, atribui a ela uma numeração. Tá? Então, o sentido correto, digamos assim, o sentido positivo do crescimento da fita DNA seria no sentido 5', 3'. Tá? Então, dessa maneira, o novo DNA ele sempre só vai poder crescer no sentido 5', 3', 5', 3', e nunca o contrário. Inclusive, os biólogos, quem trabalha com genética, com essa parte aí de DNA, ele sempre brinca. Qual é o sentido da vida? Aí o cara responde, 5', 3'. Então, não te esquece disso, tá? Na medida que a helicase ela vai abrindo a dupla hélice do DNA, a DNA polimerase já vai sintetizando aquilo que a gente chama de fita líder, porque é aquela fita que está no sentido correto, é esta aqui. Então, eu tenho aqui a fita de DNA, e aí, neste sentido, 5', 3', está sendo sintetizada, olha, uma nova fita de DNA. Aqui estava o primer, e aqui a nova sequência de DNA sendo produzida aqui pela DNA polimerase. Aqui eu tenho a helicase que vai desenrolando a minha fita de DNA. Beleza? O DNA possui, então, uma orientação chamada de antiparalela entre as duas fitas. Enquanto uma está no sentido correto, 5', 3', a outra fita ela é polaridade inversa. Então, ela está no sentido 3', 5', entenderam? Então, é por isso que a gente diz que é a polaridade inversa. Isso significa que a fita líder está na orientação correta, mas a outra não está. Então, eu tenho mecanismos de formação de nova fita de DNA que são diferentes. Tá? Na fita de cima, que está na posição correta, a DNA polimerase só vai entrar lá desde o comecinho dela e produzindo essa nova fita de DNA. A outra de baixo, ela vai ser um pouco diferente o mecanismo dela. A de baixo, a gente chama de fita retardada. Por quê? Porque a DNA polimerase ela vai se alongar no sentido contrário da helicase. Então, é por isso que é fita retardada. Na de cima, na fita líder, eu tenho a DNA polimerase, olha, ela vai na frente abrindo o caminho, abrindo o DNA, e logo em seguida vai a DNA polimerase também fabricando já uma nova fita de DNA. Beleza, foi o que aprendemos agora. Do outro lado, como está no sentido contrário, lembra que está 3', 5', então ela tem que ir de trás para frente, digamos assim. Então, dessa maneira, a fita retardada é sintetizada de trechos em trechos a partir de primers, formando vários fragmentos de DNA. Lá, a fita líder ela é sintetizada de forma direta, de uma vez só. A fita retardada, não. Ela vai sendo sintetizada de pontos em pontos. Por quê? Como ela está no sentido errado, ela tem que dizer para a DNA polimerase qual seria o sentido certo. Então, os primers vão sendo produzidos. Tá vendo? Olha, é mais ou menos assim. Tá aqui o sentido, né? Entrou aqui o primer, produziu um pouquinho. Aí, beleza, entrou mais aqui o primer, produziu um pouquinho. Aí, a DNA polimerase ela vai entrar no intervalo entre os dois primers e vai sintetizar o DNA ali nesse ponto. Tá?
e assim sucessivamente. E aí, por isso é que a gente chama essa fita aí de fita retardada. Compreenderam? Esse é o mecanismo de duplicação de DNA. Era o que a gente tinha para ver na aula de hoje, tá? É só a primeira porção, o primeiro terço desse capítulo 1. Como eu disse, é um conteúdo que tem muitos detalhes e, por conta disso, é importante que a gente explore eles. Beleza, gente? Eu já peço que vocês já irem pegando exercícios aí no final do capítulo, tanto os para casa, quanto os para a sala, tá? Os dois tipos de exercícios, já vão pegando lá e já vão fazendo algumas questões, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.